Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dando início, então, à nossa live, que vai falar um pouquinho do direito dos trabalhadores da área da saúde, tá? Essa live é promovida pela ABA, né? E hoje nós vamos ter a presença especial, né, que vai bater comigo, do Dr. Kleber Dalla Coletta, tá? Eu até inicialmente quero ler um pouquinho do mini currículo do Dr. Kleber, que é um currículo bem extenso, né? Já vou chamá-lo, mas antes eu quero ler o currículo dele para vocês verem o nível do debatedor hoje. Desse lado tem aqui o humilde Thiago e do outro lado nós vamos ter o Dr. Kleber Dalla Coletta. Ele é advogado com atuação há 17 anos no direito do trabalho e no direito civil também. Ele foi presidente da OAB BG Gestão 2016-2018. Ele foi julgador no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RS. Ele é delegado da Caixa de Assistências dos Advogados do Rio Grande do Sul. Ele é mestrando em Direito, pós-graduado lato sensu em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Caxias do Sul e professor da Unifect, Educação, Escola Superior de Advocacia e autor de obras jurídicas. Enfim, o debate vai ser muito qualificado. Então eu vou chamar agora o Dr. Kleber a participar. Vamos ver aqui. Só esperando ele entrar. E a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores da área da saúde. Também me esqueci de dizer que o Kleber também atua nessa área. Fala, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Thiago. Grande prazer, querido. Estava aqui nervoso ouvindo a apresentação e vejo que tem mais carinho do que efetivamente currículo aí. Mas acho que até por uma questão de educação, eu também, além de cumprimentar, boa noite ao amigo e a todos que estão nos assistindo, também lhe apresentar, porque aí a gente fica com uma posição de igualdade aqui, até porque o seu currículo também não você está partindo de uma humildade, digamos, excessiva, né? Tiago Rocha Moisés, né? Me parece que semana passada, quando lhe ouvia na TV, né, que eu estou com praticamente um apresentador do Jornal Nacional aqui, me parecia de alguém ter lhe chamado o sobrenome de Moisés, mas é Moisés, né? Não, é Moisés mesmo, não tem um acento. O nosso presidente tratou por Moisés quando conversou comigo e eu disse, eu vou questionar já para não errar o nome. Bom, advogado trabalhista, né, há 15 anos com atuação na defesa dos trabalhadores da saúde, essa classe que a gente dá tanta importância, principalmente nesse momento em que vivemos, né? Possui graduação pela PUC, né? Ainda lá em 2006. Então, o tratar os meus 17 anos como uma grande experiência, o amigo já tem 15, então a gente deixa empatado, né? Mas possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho também, pelo IDC, né, um instituto extremamente importante. É advogado e sócio majoritário do Rocha e Zaca Advogados Associados, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-RS, nesse triênio atual, integrante também da ABA, como eu, né, e vereador suplente em Porto Alegre, né, no meio de tanta confusão, ele exerce um cargo público que é extremamente importante. E a gente sabe que a nossa democracia no Brasil está precisando de pessoas qualificadas, né, no legislativo. Estamos aí à disposição, meu amigo, para falar sobre o nosso tema proposto aí, que é desafiador, né? Vamos primeiro cumprimentar algumas pessoas aqui, Kleber. Vamos. Eu vou deixar os cumprimentos ao amigo, porque como eu estou um pouquinho distante e a visão já não é a mesma de alguns anos, eu tenho dificuldade em olhar aqui. Então tá. Então o primeiro que eu quero cumprimentar é o Paulo Cordeiro, também é membro lá da Comissão de Direito do Trabalho, tanto da OAB quanto da ABA, né? Inclusive ele disse, jamais será Moisés.
Eu me intitulo Moisés, tá? Eu me intitulo Moisés, mas é Moisés, tá? O presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB, Fabrício Fai, está aqui também. Já mandou um aceno para nós. Gente, eu só vou cumprimentar quem fizer um aceno ou disser, mandar um legalzinho para nós. Eu vi que o nosso presidente estava por aqui também. Peraí. Se ele não assinou, não vou falar o nome dele. Falou sim, Paulo Dias, nosso presidente. Né? Enfim, a gente vai. A Bianca também, a Bia. Enfim, bastante gente assistindo a live. Vamos tentar fazer um bate-papo. Eu acho que entre amigos e com esse público qualificado que está nos vendo aqui, eu acho que a gente não precisa entrar em searas fazer um debate tão forte, tão pesado. Eu acho que a gente pode começar num bate-papo. Kleber, eu queria falar contigo, para a gente começar, sobre o Covid nos hospitais. Tá? Uma discussão muito grande aí, se o Covid nos hospitais é doença profissional, se é doença do trabalho ou se não é absolutamente nada. É uma questão de pandemia e os hospitais não teriam responsabilidade nenhuma sobre isso. Estou te fazendo essa pergunta. Pois bem, os hospitais eles acabam se tornando um ambiente propício para a propagação do vírus, porque afinal é onde as pessoas vão procurar o atendimento, né? Nós tivemos umas alterações legislativas ao longo da pandemia que são assustadoras, né? A MP 927 nos dizia o quê? O Covid não pode ser considerado, não pode ter o nexo de causa, né, para doença ocupacional. Aí vem a ADIM e diz, não, retire esse artigo que não pode. Depois vem a nota do, acho que do Ministério do Trabalho, né? Sim. E no dia seguinte, Finado. 2 dias... Oi? Finado Ministério do Trabalho, né? Isso. E aí, 2 ou 3 dias depois, já vem a revogação da norma, né? Sim. Eu me preocupo muito nesse período que nós vivemos e sei que o amigo tem um artigo publicado sobre o nexo de causa e o Covid, então me sinto até desconfortável de tocar no assunto, mas me preocupa muito que a gente crie presunções nesse momento. Tá? A presunção de que o hospital vai gerar uma contaminação por Covid e isso é simplesmente levar para o judiciário, eu teria um pouco de insegurança. Agora, havendo, e eu acho que tudo vai acabar se resolvendo no quê? Na comprovação das condições naquele momento. Né? E um exemplo, temos uma decisão do TRT 2 de São Paulo essa semana, onde o Correio foi o trabalho no Correio foi entendido como o Covid como doença ocupacional. E foi porque, uma leitura atenta, era uma agência com 27 empregados. Quando o sindicato ajuizou a demanda, já tinham 6 ou 7 contaminados. E depois, no curso do processo, mais 6 ou 7. Eu sei que chegou ao número de quase 15, que dava metade dos. E aí, sim, se criou a presunção que as condições não eram adequadas ao trabalho e que poderiam ter se contaminado ali. Por que no hospital, como eu disse, não gostaria de criar uma presunção, mas que poderia acontecer? Foi publicado uma pesquisa do IBGE, agora nas últimas semanas, inclusive o professor de todos nós, o juiz Rodrigo Trindade, que ele tem a RT aqui no Instagram mesmo, ele postou a pesquisa do IBGE dizendo quais são as categorias que são que passaram mais dias em hospitais em razão de contaminação do Covid. Claro. E, pasme, os profissionais da saúde estão em 4º lugar com 0,3. 0,3. Por que eu acho que isso é impactante? Porque me parece que, embora uma possibilidade grande de contaminação lá, o pessoal tem tomado os cuidados adequados. Agora, qual é a primeira categoria que aparece ali com 62%? É o pessoal da limpeza. Claro, aí poderia envolver também o pessoal da limpeza em hospitais, mas é o pessoal da limpeza, faxina. Em segundo lugar, aí foi impactante demais para mim os aposentados, que em tese
deveriam ficar em casa, né, por causa do isolamento, vamos dizer que teriam mais condições de ficar em casa. Mas são os segundos que mais têm passado por hospitais em razão de contaminação de Covid, né? Então, me preocupa muito essa condição e vai ser o grande debate nosso a partir de agora. O nexo de causa, que é com brilhantismo, o amigo escreveu o artigo e talvez acho que para falar sobre nexo de causa eu prefiro ouvir o amigo falando do que eu mesmo falar, né? Kleber, assim, ó, eu tenho um posicionamento muito e uma atuação muito forte com os profissionais da área da saúde. Então, eu acabo conhecendo a realidade de hospitais e sei quais são os hospitais que são bons e quais são os hospitais que não são, né? Quando a gente fala em doença profissional, a gente está dizendo que o próprio exercício da profissão naquele ambiente é um fator gerador, né, da doença. Bom, isso é claro, acho que a gente nem precisa nem explicar isso para o público qualificado que está aqui. Como as pessoas que estão sendo contaminadas, estão transmitindo o vírus, estão indo obrigatoriamente para os hospitais, e como em grande parte dos hospitais, isso é provado, seja em reclamatório trabalhista, seja em visualizações mesmo, indo nos próprios hospitais, eles não têm EPIs necessários. Quando tem, são escassos, não são de qualidade e expõem o trabalhador diretamente à contaminação. Eu entendo que o nexo causal ele já está comprovado e é do hospital a responsabilidade de comprovar que não foi ali que o trabalhador adquiriu. Mas eu, mesmo sendo um advogado trabalhista de trabalhador, eu não acho que isso é para todas as categorias. Eu não acho. Eu não acho, por exemplo, nessa decisão que teve agora, dos Correios, que o nexo deveria vir obrigatoriamente, o Correio deveria comprovar. Eu acho que o trabalhador deveria comprovar nesse caso. Entende? No escritório de advocacia, sei lá, em vários outros lugares, eu acredito que o nexo é a responsabilidade do empregado. Aqui fala um advogado trabalhista representante de empregados. Mas eu acho que caso do hospital, não. Porque lá é o foco da contaminação. Pois é. Lá é o foco. Não, pois é, Thiago. Até para o pessoal entender por que eu estou conversando contigo, eu advogo para um hospital de interior. Tá? Um hospital de interior que tem, acredito que um número, se não zero, praticamente perto do zero de contaminação de funcionários. Tá? Eu não tive nenhuma demanda de funcionário ao longo de toda essa pandemia que invocou o Covid como condição, né? Não presenciei isso. Mas veja bem, embora a gente trate a matéria de uma forma diferente, sim, mas eu já advoguei contra hospitais também, sim, né? Sim. Embora a gente trate de uma forma diferente, eu pensaria algumas coisas da tua fala. Porque, por exemplo, tu me coloca hospitais que, por exemplo, não fornecem EPI. Ou de má qualidade. Sim, essa é uma condição que o trabalhador vai ter que levar para o processo. E aí ele vai permitir a inversão do ônus da prova, me parece. Porque o juiz não vai ter como presumir, nesse caso, que aquele hospital em si não fornece os EPIs com CA, por exemplo. Porque muitas vezes fornecem um EPI, mas eles não têm o certificado de autenticidade, né? Claro. E aí é como se não estivesse fornecendo. Então, eu ainda acho que a presunção, que essa que eu sou contra, e a gente tem que tratar ela realmente com base no ônus da prova. O 373, 1 e 2 do CPC, claro. O 818 da CLT. Leva alguma coisa para a ação e o juiz que vai determinar se realmente tem que fazer contraprova daquilo, ele vai marcar os pontos que são conflitantes na ordem, na matéria, mas eu não duvido, não. Tendo essa condição que tu traz para nós e a gente pode pegar, inclusive, os frigoríficos lá no início da pandemia, que tinham surtos absurdos, né? Uhum. Ali, por exemplo, eu tenho um exemplo bem claro. Teve uma notícia de junho do ano passado que em Santa Catarina teve um frigorífico que sofreu uma intervenção numa ação de um sindicato e foi julgado improcedente.
Porque Uhum. quando foram fazer a inspeção judicial através de um perito, foi inspeção judicial e prova pericial, constataram que aquele frigorífico estava plenamente adequado a todas as condições e todos os protocolos de segurança. Não aqueles protocolos que a gente brinca, né? Estamos atendendo com todo o protocolo de segurança. É um banquinho com tubo de álcool na entrada do estabelecimento. Isso aí não é protocolo de segurança. Sim, sim. Mas, veja bem, a gente tem que levar essas demandas para o judiciário, penso eu, para que através do ônus da prova a gente venha trabalhar isso. E aí, trazendo esse exemplo do frigorífico. Todos com uma presunção de que foi lá dentro porque tiveram surtos. Em compensação, tentaram generalizar para todos os, os frigoríficos, e aí, numa atuação específica de um, vem o judiciário e disse, não, nesse aqui não. Esse aqui estava plenamente adequado, né? Então, presunções eu teria um pouquinho de medo. Mas agora, trabalhar com o ônus da prova, muito tranquilo, muito fácil, inclusive. Eu entendo, Kleber, e não é que eu discorde frontalmente, eu acho que a gente está discutindo, na verdade, conversando, na verdade, um pequeno detalhe só. No resto, no geral, a gente está corroborando nossas teses. Sim. Mesmo nessa questão dos EPIs, eu sou um cara muito diligente, né? Eu, evidentemente, sempre quando eu ingresso com a ação, eu peço que se junte todos os EPIs, o comprovante de todos os EPIs e tal, enfim. Faria isso sendo doença profissional, doença do trabalho, faria sempre, pela minha diligência. Entendo eu, e aí é minha posição particular, que mesmo se eu ou não fizesse isso, mesmo se eu ou não o fizesse, só dissesse trabalhador, fulano de tal, técnico de enfermagem, sofreu de coronavírus, blá, 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 responsabilidade e objetivo do hospital. O hospital se desincumbiria, no caso do teu hospital, por exemplo, ali que tu advoga, o qual eu não tenho nenhuma reclamatória trabalhista, deve ser um baita no hospital mesmo, deve ser um baita no hospital. Ele juntaria todos os comprovantes de EPI, ele juntaria todas as vezes que são até de treinamento, importante, juntaria que ele tem um quadro funcional bom, o suficiente. Enfim, ele acabaria ficando livre dessa condenação. Essa que é a grande discussão. Na minha modesta opinião, eu entendo que sim, que é o hospital que deveria comprovar e não o trabalhador da área da saúde. Mas eu acho que a gente ficou por uma vírgula só de concordar Não, nisso. acredito, e eu acho que isso é salutar, eu acho que é muito salutar. Claro. Porque certamente aqui, ouvindo nós, vamos ter pessoas que vão ter um interesse ao lado do trabalhador ou ao lado da empresa, né? E aqui não é o caso de se defender o trabalhador ou a empresa, mas é questão de se defender o que é justo, né? Houve um surto de Covid dentro de um hospital, o hospital quase fechou porque ficou sem servidores. Pô, eu acho que ali se pode aplicar a ideia de uma presunção, mas de qualquer forma, essa presunção ela vai ter que ser judicializada. E algum elemento para ela surgir, essa presunção, em algum momento do processo, ela vai ter que ser levada, né, ao judiciário para a gente poder chegar e analisar se presume ou não presume, se produz prova ou se já parte de uma presunção. Hoje tem uma obrigação, até via sindicato, né, dos hospitais registrarem CAT quando tem Sim. Covid. Né? Então, eu acho que já começa a ficar um pouco mais, com o registro da CAT, já começa a ficar um pouco mais presumível que foi no hospital que foi adquirido. Mas eu quero te dizer também, Kleber, que eu sou quase um lobo solitário nessa tese, tá? Sim. Tanto que eu tive o artigo publicado por causa disso. Porque se todo mundo falasse a mesma coisa que eu, não ia publicar. Mas é assim que a gente vai alterando a jurisprudência, né? É assim que a gente vai construindo o direito. Se todos nós conseguíssemos ter a mesma linha de pensamento, nossa ciência seria estática e imutável, né? Então, nós não teríamos tantas novidades surgindo. Talvez o pessoal dos Correios ali de São Paulo não teria tido sucesso nessa demanda se nós tivéssemos aquela visão cristalina e direta, né? Kleber, vamos só mandar mais uns abraços aí. Opa. Deixa eu mandar um abraço para minha esposa que está assistindo. Hoje eu não vou jantar porque eu estou em jejum, vou fazer exames, né? Mas mesmo assim a gente tem que ser gentil. Beijo, meu amor. Aqui, ó. Doutor Andrei, aqui do X Trabalho, grande amigo, mandou um abraço para nós.
Bruno. Só vou dar oi para quem deu pelo menos uma boa noite. Tá? Jamila. A Bianca de novo. Raul. O Raul aqui mandou uma mensagem. Uma mensagem para ti. Tá. A Mônica, minha amiga. O Paulo falando bastante aqui também. Aqui, ó, o Paulo disse... Caso da clínica, aquela que discutimos ontem. Porteiro faleceu de Covid. Prédio que tem clínica. E tem fiscalização de uso também. E aí, Cleber? O caso é o seguinte. É uma clínica. Tá, um prédio comigo ele não comentou clínica. Isso. Comigo ele não comentou. Então eu estou verde no caso dele. Tá, então podemos debater esse caso, que esse caso é interessante, tá? É um prédio comercial que tem uma clínica. O porteiro foi contaminado. Porteiro desse prédio que tem uma clínica. Em tese tem fiscalização e tudo. Como é que fica o ônus da prova nesse caso? Pois é. O que eu faria? Eu levaria a demanda com todas essas condições. Embora não trabalhe propriamente, estou na linha de frente de um prédio que possui a possibilidade de atendimento a pessoas contaminadas e estou em risco. E aí, na defesa, tu vai ter que vir comprovando que tu está adequado a todos os protocolos, que é um caso esporádico. Olha, eu não sei não se eu, fazendo uma defesa do prédio, por exemplo, eu não pesquisaria, inclusive, a vida pregressa do trabalhador para ver se não teve outros casos na família. Porque claro. É impossível ele dizer se foi um caso. Agora, se lá no prédio, por exemplo... começam a aparecer 2, 3, 4, 5 casos, fica muito mais fácil fazer a comprovação do nexo de causa, né? Eu tenho um pouco de medo disso, mas eu temo que as coisas estejam encaminhando para isso. Que a gente acabe tornando um número matemático. Tantas pessoas contaminadas, presume, vai ter que fazer prova contrária. Foram poucas pessoas contaminadas ali. Eu acho que existem outros elementos que a gente pode pesquisar e trabalhar nos processos, mas eu teria muito medo que a gente acabe virando num critério matemático, porque isso não vai fazer bem para ninguém. Não, e nem para o direito do trabalho, com certeza. Só mandar aqui, ó, já que tu mandou um abraço para a família, eu vou mandar para o meu pai e para minha madrasta, que estão assistindo a live. Esses dois advogados trabalhistas também, bem qualificados. Aliás, tudo que eu sei aprendi com meu pai. O Diego Mendes mandou um abraço para nós aí, o Diego Paim. Enfim. Cleber, tu chegou a falar da 927 antes, né? Sim. A medida provisória 927, que ela foi de março do ano passado, o governo federal, para mim, fez um dos maiores absurdos. Eu não quero politizar nem um pouco a discussão. Apesar de eu ser um ser político, eu não quero politizar. Mas o que ele fez foi um dos maiores absurdos que se pode ser feito contra os trabalhadores da área da saúde. Em um dos seus artigos, ele diz que os trabalhadores da área da saúde podiam trabalhar 24 horas seguidas na pandemia, para ir folgar 12, 24 horas seguidas, e compensar essas horas trabalhadas num banco de horas de 1 ano e meio. De 1 ano e meio. Isso vigorou no Brasil por 3 meses. 3 meses. Esse é o tipo de direito que foi... não foi dado, foi retirado dos trabalhadores da área de saúde. Eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre isso. Sabe que eu me apavorei com a medida provisória 927, de 22 de março, se eu não me engano, no próprio dia 22 de março. No próprio dia. E através do... Eu nunca tinha visto isso. Através do Twitter do presidente. Porque pegou tão mal aquela situação da possibilidade da suspensão do contrato sem remuneração, que era a ideia prevista nela, que houve uma revogação pelo Twitter. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha imaginado isso na minha vida. Uma norma jurídica constituída, publicada no Diário Oficial, revogada pelo Twitter. Foi a primeira vez. Ali eu já fiquei com medo e confesso que comecei a analisar toda aquela norma com medo. Surgiram essas condições e, de fato, a gente sabe disso, a gente sabe
da importância do profissional da área da saúde no período de pandemia. Não tem dúvida disso. Eu acho que o ano que a gente passou só veio afirmar isso. Claro. Só que, sim, realmente, a norma foi um pouquinho pesada demais. Eles já saíram com uma carga, vamos dizer assim, de pensamento, imaginando que poderia ser usado efeitos... serem usados o seu corpo, vamos dizer assim, dessa forma abusiva, e isso aí só veio desenvolvendo, porque o que acontece, vamos pensar no lado mental do trabalhador da área da saúde, né? Bom, a norma diz que eu posso trabalhar e depois eu vejo como é que eu vou receber. E vou trabalhar o quanto der para trabalhar até que eu me esgualete aqui, né? E aí tu está trabalhando com o quê? Com morte. E tu tem que ter uma estrutura psicológica muito forte para isso. Mais do que a minha preocupação, e aí eu retomo a pesquisa do IBGE, publicada pelo professor Rodrigo, né? 0,3 de contaminação, de internação de trabalhadores por Covid. Eu me preocupo muito mais com a saúde mental desses trabalhadores. Claro. Porque está começando a estourar isso agora, né? O Paulo poderia entrar tranquilamente aqui na live para falar, inclusive, da LGPD aqui, quando a gente for falar desses atestados médicos que vão surgir, que, inclusive, tem um artigo muito bacana publicado pelo meu orientador e professor, o Luciano Martinez. Ele fez um artigo sobre atestado médico. Estou fugindo um pouquinho, mas depois eu volto para o assunto. Claro. Aonde ele, dentre outras coisas, ele defende a impossibilidade, a desnecessidade de informação da CID. Sim. Né? E aí a gente vem com aquele problema, tá, mas e aí, como é que a gente identifica, né? Como é que a gente trabalha isso numa defesa, por exemplo, sem saber do que ele realmente está acometido? E daqui a pouco tu recebe uma demanda ajuizada com uma doença que é uma surpresa, uma verdadeira surpresa para ti, né? Então tem uma série de problemas. Eu falei da LGPD porque ela só veio reafirmar isso, né? Me parece que ela vem e dispensa realmente, não tem que abrir esses dados de uma forma tão clara. Essa preocupação, eu acho que a grande demanda que nós vamos ter na área da saúde, a partir de agora, porque as pessoas estão com medo de perder seus empregos, estão se sujeitando a muitas coisas, né? Eu acho que nós vamos partir de muitas demandas agora em razão de saúde mental, tá? O que não tem previsão em 927, em 936, medida provisória nenhuma, né? A medida provisória jogou o tijolo no colo do trabalhador e disse, trabalha, te vira, a gente precisa de ti. Né? A minha esposa também é da área da saúde, tá? Ela é psicóloga e trabalha com hospitais, só que ela está afastada temporariamente em razão da maternidade. Mas é uma preocupação que eu tenho, inclusive, com ela, porque ela retornando às atividades, tu não vai voltar na área da psicologia para dentro de uma instituição que tem um atendimento de pessoas em necessidade e muitas vezes em óbitos, né? Com uma preocupação. Tu vai ter que trabalhar a saúde mental dos outros e quem cuida da tua, né? Acho que é um dos grandes problemas que a gente vai passar a enfrentar daqui adiante, Tiago. Tu deu um gancho aí, Cleber, que eu acho... Quando eu li essa MP, a 927, me remeteu uma frase do Eduardo Galeano, no livro As Veias Abertas da América Latina, um livro muito antigo, muito antigo. E tem uma frase, quando ele fala do direito ao trabalho, que ele diz assim, ó, o direito ao trabalho se tornou o direito a trabalhar pelo salário que querem te pagar, nas condições que querem te impor. Olha, caiu assim, ó, parece que essa frase era para aquela MP. Parece que aquela frase era para o MP. Eu, como operador do direito do trabalho, como defensor dos trabalhadores da área da saúde, inclusive é bandeira política minha também isso, sou a favor de jornada de 6 horas para trabalhador da área da saúde. Eu não sou nem a favor de jornada de 12, e não é só por eles. Também é por eles, mas também é pelos pacientes. Ninguém quer ser atendido por um trabalhador desgastado depois de 11 horas e 30 de plantão. E quem conhece o hospital, e nós dois conhecemos muito bem, sabe que não é aquela coisa bonitinha que aparece na TV. Não é aquela coisa bonitinha. É desgaste.
vamos falar um português claro, é pau pereira o tempo todo. O tempo todo. Então o trabalhador trabalha 12 horas, ele está completamente desgastado, fisicamente e mentalmente. Imagina trabalhar 24 horas. Quem que quer ser atendido desta forma? O desgaste é para o trabalhador e para o paciente. Então, assim, ó, o que deve ser feito? Deve ser contratado mais profissionais. Hospitais bons têm feito isso. E, inclusive, desconheço algum hospital que aplicou as 24 horas. Desconheço. Era o que eu ia comentar. Eu acho que não teve aplicação. E nesse aspecto eu concordo contigo bastante, Tiago, em razão das jornadas. Porque assim, ó, nós já temos um problema bem grave que é causado... eu não queria dizer causado porque os sindicatos trabalham em prol do trabalhador. A gente quer imaginar que isso seja o objetivo. Só que aí a gente vê nas convenções coletivas que se aplicam aos hospitais a criação de regimes compensatórios que são atípicos, né? Tu trabalha 6 horas e 36, com um plantão de 12 horas no final de semana. Para que isso? E admite ainda o banco de horas, né? A gente sabe que a coexistência dos dois regimes. A coexistência dos dois. O que é proibido, né? Mas, enfim. É aí que eu quero chegar, porque eles também trabalham assim, ó, caminhando em cima de lâminas, né? Bom, eu estou falando agora de um hospital pequeno mesmo. Não estou pensando em grandes instituições, porque, na verdade, a gente tem que pensar num plano geral, né? Mas no pequeno, isso é importante. Ele tem o trabalhador ali diariamente, tem o plantão mantido no final de semana e ele, eventualmente, utiliza o banco de horas. Só que o que acontece? Isso é judicializado e aí a norma coletiva, que, em tese, foi concebida para beneficiar o trabalhador, ela não se aplica. Porque tem turmas que dizem que não vale aquele regime compensatório, tem turmas que dizem que sim. E aí tu gera um passivo trabalhista pro teu hospital que ele vira assim uma coisa absolutamente absurda. E nesse aspecto, a coisa que mais me deixaria tranquilo, é que se renovassem as leis nesse aspecto, que se realmente tivesse um viés legislativo para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de segurança. Bom, se tiver estudos que digam que esse sistema de 6 horas com plantão de 12 é algo benéfico para a saúde do trabalhador, então vamos botar isso na lei e isso vai valer. Porque do jeito que está hoje, é meio que assim uma loteria, né? A gente ajuiza a ação esperando a procedência. Aí vem a defesa com, olha, o sindicato diz que é assim. E aí, primeiro grau, a gente até imagina qual que é a decisão. Chega no segundo grau, tu fica naquela expectativa. Vai cair em qual turma? Que quando cai na turma, tu já tem uma ideia do que vai acontecer. Só que eu acho que isso não é ativo, não é proativo, não é interessante isso para o sistema, né? Sim. Na verdade, eu continuo defendendo que esses regimes compensatórios, eu entendo a situação do hospital pequeno. E sei também que não dá para fazer uma lei para cada hospital, infelizmente. Não dá para fazer uma lei para cada empregado, para cada empregador, nem para cada empregado. A lei, infelizmente, ela é geral. Mas mesmo nesses regimes compensatórios, há um desgaste muito grande do trabalhador. Isso vai acabar gerando prejuízo mental, prejuízo de saúde. E, inclusive, isso pode gerar problemas para o hospital. Um erro do trabalhador da saúde pode gerar indenizações contra o hospital. Então, é uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Quando o legislador... aliás, não foi o legislador. Foi os nossos julgadores. Entenderam que não podia coexistir o banco de horas junto com as escalas e tudo. Foi num estudo muito baseado em saúde. É saúde. Sim, sim. Né? É uma atividade extremamente desgastante. Então, a partir da 6ª hora, olha, eu consigo admitir que o trabalhador da área da saúde consiga fazer 8 horas. 6, descansa, faz mais 2. Mais do que isso eu não consigo admitir. Há um desgaste. E, Kleber, eu tenho trabalhadores aqui, meus clientes, trabalharam 30, 40 anos no hospital. E eles apresentam diversos problemas,
seja em questões de saúde mental, seja de questões de saúde física, porque o desgaste é enorme, não é pouca coisa. Então, eu vejo isso como um absurdo o que o sindicato faz. Eu vejo um absurdo, porque o trabalhador ele só trabalha 12 horas não é porque ele está gostando de trabalhar as 12 horas. É porque ele tem a possibilidade de ganhar uma hora extra e aumentar o salário dele. Mas sabe que se fosse encerrado essas convenções coletivas, eu particularmente ficaria muito feliz, sabe? Se retomasse, então, bom, olha, então é 44 horas semanais, tu trabalha 8 horas por dia, 4 horas no sábado, eu ficaria muito contente com isso, porque pelo menos teria uma estabilidade judicial nos meus processos, né? Porque, sinceramente, acho que isso é qualquer advogado, né? Tanto de autor como de réu, nos dias de hoje, se tu conseguir dar uma ideia, uma previsão do que vai acontecer num processo, tem que ser um pouquinho mágico, né? A gente tem que ser meio vidente, meio mágico, porque é impossível, né? Olha o nosso exemplo da questão dos juros e correção monetária, né? Nós estávamos praticamente com o sistema todo estável. Aí vai uma decisão ao STF para discutir a TR. E sai uma decisão dizendo o seguinte, não, é Selic. Então, se é Selic, não tem juro. Mexeram no juro. É isso. É impossível. Estão acabando com as reclamatórias trabalhistas. Estão acabando. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A discussão era se aplica a TR ou não. Aí tu joga um índice qualquer. Mas ele tem, na composição dele, tem juro. Então, tira o juro. Pô, não era nenhum objeto do processo, né? Isso não é reformatio impégios? E aí tu vai explicar como isso para o cliente, né? Olha, tu tinha lá 18 mil de juros, agora tu não tem mais nada. Não, é inadmissível. Deixa eu ler esse recado aqui, que é da Josi. Tá? A Josi é técnica de enfermagem, não vou citar de onde, mas ela é técnica de enfermagem, é minha amigona. Aliás, beijo, Josi. A Josi põe assim, ó. Quando não se tem sobrecarga no horário que se propõe e se tem dignidade nas condições, dignidade e condições de trabalho, o banco de horas não vai ser motivo para ações trabalhistas. Eu acho que é bem isso mesmo. Porque, na verdade, além das 12, muito trabalhador faz mais do que isso. Sim. Além das 6, muito trabalhador faz mais do que isso. Uhum. E aí não se tem nem condições dignas de trabalho em muitos hospitais. Em muitos hospitais não se tem condições dignas de trabalho. E eu não estou falando do pequeno hospital que tu representa. Eu estou falando de conglomerados. Conglomerados enormes que tem aqui em Porto Alegre. Que não dão condições de trabalho. Não tem EPI, falta profissionais, as escalas são terríveis e fora o assédio moral, né? Fora o assédio moral. Acontece. Mas sabe que qual me parece assim, ó, que quando a gente cria um regime compensatório, como são esses, há um estudo, e esse estudo ele deve, em algum momento, analisar as condições de meio ambiente, as condições de saúde do trabalhador. Quando tu agrega isso, hora extra, e aí, olha só, eu sou muito claro em dizer isso. Entendo que não pode ter a acumulação do banco de horas com o regime compensatório, não deveria ter. O empregado cumpriu aquela jornada compensatória que foi criada para adequação do sistema, tu manda ele embora. Porque à medida que tu está deixando ali, está degradando a saúde dele. Eu fiquei só mais uma horinha. Tá, tu ficou mais uma horinha, mas tu tinha que trabalhar 6 horas. Então, se tu ficou mais uma horinha, tu ficou 7. Tu devia ter tido 1 hora de intervalo para te reconstituir. E como tu ficou 1 horinha depois das 6, tu não teve esse tempo de descanso para recuperação. Então, esse sistema... E aí, eu não gostaria de ser tão crítico assim com os sindicatos, mas as convenções estão mais atrapalhando do que ajudando, me parece. Com certeza. Para mim, me parece que estão mais... E não é um e nem o outro. Atrapalham os dois. Porque o trabalhador fica com aquele problema de saúde e o empregador fica com aquele passivo trabalhista. Sim.
Então, me parece que nesse aspecto, daqui a pouco vai aparecer um líder sindical aqui querendo o meu pescoço. Mas as coisas são claras, né? Se tu adota regime de compensação de horas, não dá para acumular banco de horas e fazer o trabalhador trabalhar mais. Eu acho isso é desumano. É desumano. É desgastante. É desgastante. E eu não vejo benefício para nenhuma das duas partes. Eu concordo também. É tudo uma questão de adaptação. Aí se fala, o salário é maior, de noite é isso, tem o adicional noturno, tem hora reduzida e tudo, mas faz 6 horas de noite, não. Não precisa fazer 12 de noite. Sim. Se já tem um adicional... Vamos lá. Por que se criou um adicional noturno? Porque o trabalho de noite é muito mais desgastante. Por isso que tem um adicional noturno. Não é porque é bonito ganhar um adicional noturno, porque o trabalho à noite é mais desgastante. Aí tu já está botando um trabalhador que deveria trabalhar 6 horas para trabalhar 12 horas na noite. Veja se isso não é desgastante. Sim. Como? Aí o Thiago se acidentou, foi num hospital desses que atende traumato aí, e chega lá e tá pegando... Chegou às 6 horas da manhã, tá pegando um trabalhador e tá quase terminando o plantão. Com que cabeça que ele tá? Com que cabeça que ele tá? E isso não estou falando de pessoas que fazem isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. São pessoas que ficam 30 anos fazendo isso que eu estou falando. Sim. 30 anos. O desgaste é enorme. E depois, como o senhor mesmo falou, ingressa-se com uma reclamatória trabalhista. Vamos para a loteria. No primeiro grau a gente tem certeza da decisão. Caindo no juiz que cair, a gente tem certeza da decisão. Até porque é uma matéria quase de direito, não é de prova, né? E no segundo grau vai-se para uma loteria. Sim. Sabe que eu sou muito crítico, inclusive, com a ANR, né? Da insalubridade, a 15, né? Da portaria 3214 de 78. Porque acho que, inclusive, ela merece uma reavaliação e uma readequação às condições atuais. Porque tu lendo a letra fria da NR, tu vai dizer só tem insalubridade em grau máximo quem trabalha em quarto de isolamento. Só que o mundo já evoluiu. Hoje a gente não fala em isolamento como a gente falava lá em 78, quando essa norma foi criada, né? A gente tem outras formas de isolamento. Existem isolamentos, inclusive, que são os protetores ou sentinelas, que nem é um isolamento para proteger quem vai trabalhar lá, mas para proteger a pessoa que está acamada, né? E eu não consigo compreender por que a gente faz tanta atualização. A gente passou por uma reforma trabalhista, a gente mudou 110 artigos, e essas questões que são polêmicas, que há anos a gente vem degladiando e debatendo nos tribunais, isso deixa de lado, a gente vai ver mais adiante. A gente está com uma situação de uma possível reforma trabalhista que vai vir agora na sequência, né? O ano passado, acho que foi durante a pandemia ali, em agosto ou setembro, se criou uma comissão de notáveis para que se fosse estudada uma segunda etapa de atualização da legislação trabalhista. Nada é debatido com a população, nada é debatido com os operadores do direito, e eu tenho muito medo que isso aconteça que nem lá em 2017. Jogue o negócio no nosso colo pronto, sem poder discutir, sem poder contribuir, sem poder melhorar. Né, que vai ouvir a OAB, então, que a OAB convoque suas comissões de direito do trabalho para tentar participar, contribuir. A gente vai ter surpresas e eu acredito que logo, logo, em relação a novas modificações, só que aí o meu temor, o que é importante não se mexe. E essas normas que visam o trabalhador da área da saúde, elas deveriam ter um olhar clínico, um olhar mais detido e mais aprofundado para as condições. Porque o capital que eles lidam lá no emprego deles, o produto deles é a vida. O produto deles é a minha saúde, é a tua saúde, é a saúde de quem está nos ouvindo. Então, me parece que a gente teria que tratar essas coisas um pouquinho mais sérias do que efetivamente elas são, né? Mas no Brasil não se trata a lei de uma forma séria. A reforma trabalhista... Eu era a favor de uma reforma trabalhista. Sabe o que eu era a favor? Que se pegasse as súmulas e os enunciados do TST e se colocasse dentro da CLT como artigos.
Ponto. Porque ali teve muita discussão para se chegar naquilo. Muita discussão. Muita discussão. O que se fez foi um Frankenstein terrível, que se retirou direito, se retirou sim. Não me diga que não se retirou direito. Eu posso citar um direito que foi tirado aqui. Só um. Eu posso citar 10, mas eu vou citar um. O 384 da CLT foi revogado. Dava direito a 15 minutos para as mulheres em caso de prorrogação de jornada. Horas em itinerário. Horas em itinerário, acabou. Horas em itinerário. Acabou. Acabou. Então, assim, já são 2 direitos retirados. Fora os subjetivos do direito que foram retirados. Pela nova CLT, tu pode ter 12 por 36 em regime insalubre. Antes não podia. Sim. Antes não podia. O sindicato deixava, mas a CLT não deixava. Só que tem uma súmula dizendo que não pode. E essa súmula ainda está valendo. E a Constituição fala que a jornada é de 8 horas. E também fala sobre a questão de salubridade. E que miscelânea é essa? Como que tu, doutor Kleber, como que a gente se posiciona nisso? É uma miscelânea de leis, é uma miscelânea de informações. E agora vai vir uma nova reforma trabalhista? Deus queira que não. Ó, bate na madeira. 1, 2, 3. Porque os notáveis que estão ali, com todo respeito, data máxima, vênia, não são nada notáveis. Não são nada notáveis. Eu fiquei e não preocupado. Vão dialogar. Não vão dialogar. Precisa dialogar com a comunidade jurídica. É isso aí. Eu fiquei preocupado com essas notícias, porque elas surgiram ali em agosto do ano passado, e aí quando deu acho que foi a segunda onda, eu já não sei mais nem em que onda a gente está surfando agora, mas quando deu, acho que foi a segunda onda ali, eles estagnaram, ficaram em casa e suspenderam. Mas a notícia agora de fevereiro é que, então, o presidente teria mandado retomar essa discussão. E aí eles estariam voltando a se reunir. Mas aí tu já vê que está tudo errado quando tu vê que as coisas são feitas a portas fechadas. Né? E aí daqui a pouco vem uma aprovação que nem da reforma trabalhista. Né? Em 3 meses está tudo aprovado. Né? A gente ainda precisa evoluir muito enquanto sociedade, né? E aqui eu estou falando com um representante de uma parcela da comunidade que emprestou seu nome para tentar representar uma fatia da sociedade, mas assim, os responsáveis somos nós. Claro. Porque se tem alguém lá determinando vamos modificar tudo isso aqui do jeito que a gente quer, fui eu, foi o amigo, foi os nossos ouvintes que votaram nas pessoas que estão lá. E não estão cobrando hoje o que estão fazendo. Nem sabe quem votaram. A maioria não sabe nem quem votou. Esse é um dos grandes desafios, porque a gente tem que crescer enquanto sociedade. Para depois a gente vir querer evoluir enquanto sociedade de direito, enquanto sociedade... A gente precisa primeiro crescer como de fato, para depois vir a buscar o de direito. Sabe que eu concorri pela primeira vez, agora, né, esse ano, fiquei de suplente. Acho que eu sou quarto. Hoje, atualmente, eu sou o 3º suplente, mas acho que eu fiquei em 5º suplente no partido que eu concorri também. Posso falar? Concorri pelo MDB, sem problema, no meu partido. Mas eu concorri muito por acreditar na mudança desse tipo de legislação. Claro, como vereador eu não poderia fazer muita coisa, mas seria um início. Né? Mas me partiu mais era dessa revolta que eu tenho, de como são feitas as leis nesse país. Porque nenhuma reforma é feita pensando na sociedade, querendo dar direito às pessoas, porque as pessoas precisam de direitos. É claro que elas precisam de deveres, mas elas também precisam de direitos. Toda reforma que é feita nesse país há mais de 10 anos, independente do governo, passou o governo PT, passou o governo MDB, agora é o governo Bolsonaro, ela só retira direitos. Ela só retira direitos. Essa reforma da Previdência, que foi um absurdo, ela vem desde lá da Dilma. Que a Dilma não quis, passou para o Temer tentou, não conseguiu, o Bolsonaro fez. Mas, enfim, a gente está fugindo muito do assunto, né? Vamos voltar, que a gente tem 10 minutos. Temos 10 minutos. Vamos falar das grávidas. O que tu acha? Isso que eu ia falar. Nós tínhamos falado sobre isso antes. Eu critico muito o artigo 394-A da CLT, porque ele cria uma presunção de gravidez, uma previsão legal de gravidez de risco.
eu entendo o objetivo, né, de dizer, olha, quando a gestante não puder trabalhar por estar voltada para uma área insalubre, né, e vai ser considerado gravidez de risco e assume o governo. Eu nunca tinha visto uma previsão legal de gravidez de risco. Geralmente, para mim, era o médico que determinava isso, né? Mas a gente entende porque são as pessoas... Tu imagina a condição de tu ser uma gestante ou uma lactante e estar dentro de um ambiente que ele é insalubre e agora com um agravamento. Que ele é um insalubre e um potencializador, expandidor e espalhador de um vírus que é mortal, né? Aí vai vir o pessoal da medicina dizer, mas está comprovado que a placenta não transfere o vírus para o embrião ou para o bebê, então estaria protegido. Não, a mãe pode morrer ela, né? Daqui a pouco a criança nem vem à vida por isso, né? Esse é um dos problemas que eu percebi ali na legislação, e um deles é a volta, né? Porque, bom, 4 meses a gente tem esse problema da legislação, que são os 4 meses de afastamento pelo auxílio maternidade, né? Mas a lactação, ela vai até os 6 meses. Exatamente. E em tese, com um atestado, tu pode ficar em casa. Mas qual é o problema que a gente tem aqui? As mamães não sabem disso. Não. E tem hospital que não avisa. E o hospital não avisa. Não vai avisar. Ele não vai avisar. Não vai, né? O meu lá eu sei que avisa. O meu eu sei porque eu pedi, né? Só que assim, tem que avisar. Ela está se colocando... E aí tu imagina a cabeça como é que fica de uma mulher nessa condição. Por quê? A gente sabe que tem toda uma questão hormonal, que ela vai se sentir insegura, né, de voltar, e aí agora a gente tem fecha tudo, lockdown, escolinha não abre, não sabe nem onde vai deixar o filho. E aí eu retomo o que eu falei no início. A minha principal preocupação é a saúde mental dessas pessoas. Nesse caso, saúde mental e saúde física também, porque por mais que os estudos não comprovem exatamente, existem indicadores de que não é um estudo muito concreto assim, mas existem indicadores que a grávida sim poderia estar dentro do grupo de risco por uma questão até de respiração, enfim, porque aumenta o peso. Aí para aumentar o peso também poderia estar incluído em grupo de risco, tá? Então as gravidezes acabam se tornando um pouco de risco dentro do coronavírus. Fora isso, é evidente que uma lactante não pode dar de mamar para uma criança dentro do ambiente insalubre. Eu acho que isso não é nem questão de direito, é uma questão de humanidade mínima. E em algumas áreas tu consegue ter o teletrabalho, né? Como uma solução alternativa. Mas não é em todas, né? Não é em todas as áreas dentro. O pessoal da higienização... Nunca tu vai ter um teletrabalho por isso. Nem técnico de enfermagem, nem enfermeiro vai conseguir ter. Mas mesmo assim, existem decisões. Até teve uma decisão minha que saiu numa revista, a Síntese Previdenciária, uma revista muito boa, de que, neste caso, o hospital deveria deixar a trabalhadora em casa e ele pagar o seu salário. Entende? Então, existem decisões nesse sentido também. Porque teletrabalho, técnico de enfermagem, enfermeiro e auxiliar de limpeza não tem como fazer, né? Não tem como fazer. E fora isso, até entrando um pouco em questão de licença, nós temos os grupos de risco no geral. Eu não sei como é que funcionava o hospital que o doutor advoga, mas o grande conglomerado que tem aqui em Porto Alegre, que tem vários hospitais, no início da pandemia estava dando licença remunerada para trabalhador acima de 80 anos. 80 anos, doutor Cleber. 80 anos. Primeiro que tu tem que achar na mão um trabalhador de 80 anos que continua trabalhando. Nessa área, né? Na área da saúde, claro, na área da saúde. Uma coisa extremamente desgastante.
Sendo que não se leva em consideração todas as outras coisas. Não é à toa que num desses hospitais morreu a primeira profissional da área da saúde, morreu de coronavírus. Porque ela não tinha 80 anos, ela não tinha nem 50. Mas ela tinha dificuldade respiratória e era obesa. E trabalhava na UTI, foi retirada da UTI e colocada no fluxo. Sabe o que é o fluxo? Fluxo é ali como se fosse a triagem, ali onde passa todo mundo que está entrando no hospital. Então são uns tiros no pé que o hospital não dá, que vai sair muito mais caro para eles. Muito mais caro. A gente tem foi até trazido nosso grupo da aba, agora me fugiu o nome do colega, antes da nossa live aqui, ele fez um vídeo no canal dele sobre a Lei 14.128, né? Que traz indenizações pagas pelo governo federal para quem efetivamente vira a óbito nesses casos. Só que, assim, eu quis só mencionar mesmo o artigo da lei, porque por mais que seja um benefício criado para o governo, para as pessoas que estão nessa condição, eu te garanto que é aquele benefício que ninguém quer pegar. Né? Ninguém quer receber uma indenização porque perdeu um familiar. Né? São uma questão de valias ali. Mas, bom, se perdeu, lembrem, Lei 14.128. Mas, assim, eu tenho certeza que as pessoas preferiam que houvesse uma lei que impusesse uma fiscalização, que preservasse o trabalho e o emprego efetivamente, como tem que ser para a economia não quebrar, porque o pessoal está todo... A economia vai quebrar, e eu entendo que eles têm razão de ter medo. Mas a gente precisa de normas hoje que protejam a saúde. E não normas que sejam benevolentes e proativas para depois que a gente perder os familiares, né? São algumas preocupações que a gente acaba debatendo e que elas até fogem um pouco do que a gente se propôs a discutir aqui, mas eu acho que a gente tem que trazer essas reflexões, né? Porque o mundo está diferente. Muitas pessoas dizem que não vai voltar ao normal tão cedo. Eu, na minha modesta opinião, eu acho que ainda uns 4 ou 5 anos a gente vai continuar usando máscara, mesmo vacinados, tá? Eu acho que o caminho de volta, ele é muito lento e talvez a gente não consiga chegar a ter a proximidade do que era antes. Né? A gente fala agora, quando a gente achou que estava tudo tranquilo, chegou a vacina, aí veio a tal da variante, né? As variantes. E aí agora todo mundo apavorado com as variantes. E aí eu não me contaminei nem com a primeira cepa do vírus, eu já estou correndo o risco de pegar a terceira ou quarta. O mundo vai sofrer algumas diferenças e a gente precisa que o direito acompanhe isso. Doutor Kleber, quando o bate-papo é bom entre amigos, passa rápido. Nós estamos com 2 minutos para terminar a live. Então, eu vou fazer o encerramento, depois eu vou passar para o doutor fazer o encerramento, tá? Então, primeiro eu gostaria de agradecer à ABA, ao presidente Paulo Dias pelo convite, dizer que foi um prazer estar aqui debatendo, principalmente com uma mente tão brilhante como o Dr. Kleber, acho que acrescentou muito, muito debate. Quase fez eu rever meu ponto de vista sobre o nexo causal. Quase fez, mas eu ainda continuo achando que é doença profissional. Te agradeço demais, Kleber, por esse debate. Foi muito salutar e acrescentou demais para nós. Muito obrigado mesmo. Pois é, Thiago. Eu também gostaria de agradecer a Aba, o Paulo, todos os envolvidos, a Bianca ali. Acho que esses momentos são extremamente importantes para a gente debater, fazer essa troca de ideias. Eu fiquei muito satisfeito de saber que quando eu ia debater com alguém que poderia estar do outro lado. E isso é importante para mim aqui. Não é só isso. Porque eu estou falando, inclusive, com um político. As pessoas também compreenderem, nós temos uma função social aqui, que 2 pessoas que necessariamente podem estar do lado diferente da mesa, elas conseguem conversar sem se atingir, sem se atacar, sem se ofender e evoluir. Porque daqui a pouco eu também posso estar tentado a imaginar que, bom, em um hospital eu acho que sim, eu acho que vamos fazer a inversão. Né? E é assim que a gente vai crescendo. Queria agradecer muito a oportunidade, me colocar sempre à disposição da ABA aí, agradecer o amigo por essa contribuição tão valorosa e paciência também comigo, porque a idade vem trazendo algumas teimosias para nós, né?
Mas vamos seguindo que a gente ainda tem muito a contribuir com o pessoal aí. Acredito, fica à disposição, eu no meu Instagram depois, o amigo no seu, porque eu estou usando da aba hoje, né? Eu me apropriei aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.